Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de quinta-feira nos traz o título A Parábola da Semente que Cresce. Ela é aplicada tanto a semente de mostarda, quanto aquela semente que é lançada e cresce por uma naturalidade unicamente divina, por algo sobrenatural. E me chama a atenção aqui esse texto de Marcos, capítulo 4, e o verso 26 ao verso 29, que dá uma descrição do seguinte: todos devemos fazer a parte de semear, sabendo que devemos esperar para com que a germinação, o crescimento, o amadurecimento do plantio, da semente, realmente seja algo de Deus. Embora a gente encontre pelo menos por dois textos, né? No capítulo 4 de João e o verso 38, Jesus descreve que os seus discípulos que se tornaram apóstolos também trabalhariam com a colheita. E assim também ele fala de Paulo e Apolo, né? Paulo, então, é, é, Paulo planta, Apolo rega. Então, quer dizer, a obra da ceifa tanto pode ser feita primeiramente por Deus e também através de Deus, ou seja, através das pessoas por intervenção divina. E esse texto aqui me chama muito a atenção porque essa obra de Deus divina, de amadurecimento, de crescimento, nos lembra muito aquele texto de João capítulo 3, verso 8, quando ele chega para Nicodemos e fala assim: olha, o vento sopra e você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim também é aquele que é nascido do Espírito. Lembre-se de que o nascer da semente é obra também do Espírito Santo. E esse texto que eu queria ler com vocês, olha, de João 4, verso 38, só para enfatizar que o próprio Jesus chegou a dar a ênfase disso. E o curioso é que esse texto tem muito a ver com o texto grego de Marcos. Olha só, capítulo 4 e o verso 38 do texto aqui diz assim: eu envio vocês para colher onde não semearam, e outros realizarão o trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Então, assim, vocês vão fazer a obra também de ceifar, também de colher, de fazer a colheita, que também é uma indicação da parte de Deus por meio dos seus apóstolos. E essa expressão apóstolos quer dizer aquele que é levado para ceifar. Quando ele fala aqui, ó, o verso 31, venha então e corta com a foice. O termo foice aqui, ou cortar com a foice, é o grego apostolê, de onde veio a expressão apóstolo, aquele que é enviado para fora. Então aqui também dito que essa colheita também é feita pelo aquele que é enviado. E me chama a atenção que essa parábola da semente, né, é unicamente uma prerrogativa de Marcos. Mateus não fala, Lucas não fala, mas só Marcos leva em consideração. Há quem diga que essa parábola foi dita logo em seguida após a parábola do semeador, para dar ênfase que esse crescimento é obra unicamente do Espírito Santo. E na outra parábola, né, do grão de mostarda, essa parábola enfatiza algo diminuto, né? Na literatura judaica, a mostarda era vista como algo realmente sem importância, insignificante, algo de fato desprezível. E quando Jesus faz uma aplicação do grão de mostarda, ele está falando que está vendo a mostarda, o grão de mostarda, como é pequeno e insignificante, mas quando cresce, ela se torna uma grande árvore e muitos se colocam abaixo de sua sombra. Essa semente é aplicada e ela é ilustrada ou representa o povo de Deus, principalmente aquele povo de Deus que estava cercado ali com Cristo. Por quê? Jesus ele era cercado de pessoas enfermas, de iletrados, de pessoas que na verdade não eram bem vistos pela sociedade judaica, pessoas que para eles eram um povo fracassado, e foi esse povo que aos olhos dele parecia tão insignificante, tão desprezível, que Jesus tornou uma grande nação, um grande povo. E de fato, como diz Apocalipse, né? Tão grande é esse povo como a areia do mar e como as estrelas do céu. A mesma indicação que Deus disse para Abraão: farei de você uma grande nação. E era de um povo desprezível que Deus então tornou uma grande nação. Eu falo desprezível no sentido religioso. A família de Abraão, irmãos, eles eram idólatras. Embora pudessem ser ricas e abastadas, mas não eram ricas de Deus. É a mesma coisa aqui com os fariseus e os líderes, que se achavam muito algo diferenciado ou cheio de si. E Cristo os mostrou que a sua riqueza
tornava-se pobreza aos olhos de Deus, que era o único que tinha riqueza para oferecer. E que, lamentavelmente, aqueles que o ouviam, principalmente essa casta de liderança, não lhe dava a devida importância. Então aqui nós concluímos a lição dessa semana com essa parábola da semente e também a parábola do grão de mostarda. Que eu e você, reconhecendo a nossa insignificância aos olhos dos outros, viemos nos tornar grandes aos olhos de Deus. E dessa forma, possamos fazer parte daquela nação que estará de pé em sua volta. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela esperança de que, embora sejamos insignificantes aos olhos dos homens, o Senhor nos tornou grandes aos teus olhos. E essa grandeza é verdadeiramente a única que enaltece o nosso coração e nos faz ver a devida relevância que temos diante de Ti. Obrigado a Deus por essa esperança e esta bênção. Dá-nos neste dia a Tua paz, perdoa-se os nossos pecados e permanece conosco, ó Deus. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Um ótimo dia na sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.